O primeiro passo foi criar um programa institucional, né? As ações, elas precisam ser realizadas em conjunto. Ações isoladas, elas se perdem na força. Quando elas retratam a instituição, isso se torna muito mais forte, foi o que a gente viu. Então, nós criamos um programa institucional de ações de pesquisa para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, esse programa institucional, ele foi montado, né, pela gestão, né, conta com a parceria dos nossos reitores, por mim, pela professora Tereza Araújo, que é a nossa diretora de pós-graduação, e pelo professor Pedro Carelli, que é o nosso diretor de pesquisa. Então, nós, inicialmente, dividimos esse programa em 4 eixos, né? Esses eixos, eles são eixos temáticos, e nós elaboramos reuniões sistemáticas, foi praticamente 2 semanas nos reunindo com grupos de pesquisadores, coordenadores de cursos de pós-graduação, pesquisadores de outras instituições. Foram 2 semanas de intenso debate e chamada para toda a universidade enviar para a Propesc planos de pesquisa. Esses planos de pesquisa eram simples, né? Eles deveriam ter a justificativa, os expertises, ou seja, a equipe que vai trabalhar, e o orçamento. A ideia é a gente fazer um movimento contrário, inverso ao que se normalmente faz. Normalmente se tem um edital e você submete um projeto. Na verdade, a gente inverteu isso. Nós tínhamos os projetos e fomos atrás de recursos. E foi uma medida muito acertada, porque nós conseguimos apoio do Ministério Público, conseguimos apoio do MEC, já temos um projeto forte que foi submetido recentemente ao Ministério da Ciência e Tecnologia, conseguimos apoio da FACEP, recentemente da SUDENE também, abriu para submetermos esses projetos. Então, foi uma ação acertada, porque nós temos agora um pool de possibilidades de pesquisa que, a qualquer momento que for demandado, a universidade está a postos para submeter esses projetos. Então, nesse diálogo com os coordenadores, os pesquisadores, nós montamos os 4 eixos temáticos do nosso programa institucional. O primeiro é o diagnóstico e identificação do vírus, que é um eixo que eu acho que esse curso se encaixa bem. Né? Ele congrega pesquisas com o objetivo de desenvolver projetos sobre diagnóstico laboratorial. Esse eixo ele é particularmente importante porque é o que demanda maior recurso. E, além do recurso, um processo extenuante de compra de reagentes. A pandemia ela é mundial, ela está atingindo todos os países. E isso faz com que todos os laboratórios também demandem pelos insumos para que se façam as reações de diagnóstico e identificação do vírus. E isso causou um certo delay entre a nossa compra e a chegada de reagentes. Mas, nesse momento, grande parte dos reagentes já devem estar chegando, uma parte, inclusive, já chegou na semana passada, e a gente acredita que a universidade, muito em breve, vai estar potencializando o número de testes e, mais importante ainda, é iniciar os projetos experimentais sobre a identificação do vírus. Eu assisti hoje pela manhã uma reportagem que os eixos de pesquisa agora que está tendo mais interesse o primeiro, a questão dos testes, né? Aumentar o número de testes, melhorar a acessibilidade dos testes sorológicos. O segundo é o tratamento. E o terceiro é a vacina. Tem se investido bastante, vários grupos no mundo têm investido bastante na vacina. A gente sabe que não é um processo rápido, é um processo lento, mas está se tendo bastante avanço nesses 3 eixos. Então, esse é o grande, digamos, é o grande alvo atual da pesquisa sobre a Covid-19.
Então, a universidade ela está caminhando nesse sentido também de se envolver não só com o que acontece no estado de Pernambuco, mas se envolver com o que o Brasil tem avançado e o mundo. O segundo eixo respeita as políticas públicas. É bem interessante porque quando se fala em Covid, quando se fala em pandemia, a gente às vezes restringe muito a área de saúde e biotecnologia. Só que uma doença nesse nível, uma pandemia que atinge de forma impressionante o grau de contágio, o grau a forma de se tratar, que é o isolamento social, ela exige não somente pesquisas de ponta na área de saúde e biotecnologia, mas também na área de políticas públicas, na área de economia, estudar a sociedade, estudar como é que os indivíduos eles estão passando por isso. Então, esse eixo ele vai congregar justamente os projetos que estão lidando diretamente com a Secretaria de Saúde do Estado, com a Secretaria de Educação, com a questão de segurança pública, com as formas variadas de contaminação, com as desigualdades sociais que fazem com que o vírus possa se proliferar de forma mais rápida, com a questão dos moradores de rua, com a questão dos presídios, enfim, vários pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco enviaram planos de pesquisa nesse sentido, e é bastante interessante a gente ver a multidisciplinaridade que uma pandemia pode ser vista. Então, são vários olhares, inclusive olhares que congregam a mesma forma de pensar um problema. Isso é extremamente importante para a pesquisa. Quanto mais a pesquisa ela se fragmenta em áreas específicas, ela se enfraquece. E a nossa ideia é justamente de congregar vários eixos de pesquisa, vários pesquisadores de áreas diferentes em eixos de pesquisa. E, no final, a universidade vai conseguir, de forma ampla, dar suporte a esse enfrentamento. O terceiro eixo respeita a economia e sociedade. É um eixo que diz respeito aos impactos econômicos durante a pandemia e o pós-pandemia. Inclusive, a última chamada que nós tivemos de submissão de projetos de pesquisa foi com respeito a o pós-pandemia. Foi uma chamada da FACEP, da Sudene, e eles queriam projetos que projetassem o pós-pandemia, o que pode acontecer, principalmente na economia de Pernambuco. Então, os projetos que estão nesse eixo, eles não só estudam a economia e a sociedade durante a pandemia, como tem uma questão meio prognóstica, que vai acontecer a seguir. E isso é extremamente importante, não somente para o estado de Pernambuco, como para todo o entorno dele, que gira de uma economia que já estava sendo abalada antes da pandemia. Então, a questão da infraestrutura produtiva, como é que o governo pode atuar, principalmente os impactos sobre o turismo e o comércio de alimentos. Esses dois pontos são fundamentais para a gente restaurar de uma forma rápida os prejuízos que foram causados pela pandemia. E, finalmente, as indústrias criativas vão congregar projetos com desenvolvimento de dispositivos e ambientes inteligentes, aplicativos para diagnóstico, detecção, monitorização, prognóstico preditivo. Esse eixo, ele não somente envolve pesquisas na área tecnológica, mas é um eixo que ele converge várias áreas de pesquisa para o desenvolvimento de ferramentas que, por exemplo, podem ajudar no diagnóstico, podem ajudar em evitar a contaminação, podem ajudar a potencializar o efeito de ventiladores. Todas essas formas de atuação da tecnologia são bastante interessantes, principalmente quando você, novamente, não pensa isoladamente no seu projeto. Então, tudo que a gente tem realizado nas áreas de biologia, de saúde,
de sociedade, de educação, isso pode convergir na criação de aplicativos, de novos ambientes, enfim. Esses 4 eixos, eles foram publicados, assim como todas as informações que eu falei agora, estão no nosso observatório Covid-19 da UFPE. Esse é o site que vocês podem procurar. Dentro de cada eixo tem os planos de pesquisa que vocês podem consultar. Nós temos 93 programas de pós-graduação, 94, na verdade, um foi recentemente aprovado. E desses 94 programas, pelo menos 100% enviaram seus respectivos planos de pesquisa, e dentre esses, vários pesquisadores também enviaram mais de um projeto. Então, no final, nós chegamos a quase 160 planos de pesquisa, que até hoje a gente ainda recebe alguns. Então, isso demonstra o quão de envolvimento os nossos pesquisadores estão em relação ao enfrentamento da Covid. Então, esse é o nosso observatório, né? Vocês podem ver aqui no observatório os destaques, que são as últimas publicações. Nós temos, inclusive, grupos de pesquisa que fazem tradução de artigos de modulagem, matemática, artigos de projeção. Nós temos os 4 eixos aqui bem definidos, né? Diagnóstico, identificação, políticas públicas, economia e sociedade, indústrias criativas. Nós temos os projetos de extensão, que são extremamente importantes, principalmente na questão da informação via dispositivos, né? Que é o telesaúde. Nós temos as publicações dos nossos pesquisadores, os podcasts, que são entrevistas com especialistas, e também temos uma aba para doações. Essas doações elas podem ser realizadas de forma bem simples, e isso vai ajudar bastante, por exemplo, na compra de EPIs, compra de cestas básicas para os estudantes que estão em condições mais difíceis. E assim, o nosso observatório ele é diariamente atualizado. Tá? Esse é o nosso endereço. Se vocês quiserem, depois do curso, visitar, serão muito bem-vindos. A seguir esse processo, nós criamos o Comitê Científico Extraordinário da UFPE para o enfrentamento da Covid-19. Esse comitê ele é alinhado com o Comitê do Consórcio do Nordeste, que é um comitê que faz assessoria científica aos consórcios de governadores do Nordeste. Tem feito uma diferença enorme, né? Inclusive, no 6º boletim do comitê, foi sugerido aos estados o lockdown, que é a quarentena que nós estamos passando agora. Então, todas as ações dos governadores, né, do consórcio, eles são muito balizadas a partir dessa consulta científica. E a UFPE ela criou o seu Comitê Científico Extraordinário, que é um órgão consultivo com representação de todos os centros da nossa universidade, e é um grupo de pesquisadores que se reúne semanalmente para discutir o andamento dos projetos de pesquisa, para discutir novas ações e para também alinhar com o Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Então, nós recebemos, inclusive, né, o coordenador do comitê, que é o professor Sérgio Rezende, e nós, em um debate extremamente rico, nós sugerimos também algumas recomendações que devem sair no próximo boletim. Então, a universidade, ela, de fato, assim, ela não está parada, ela está andando bastante com a pesquisa em relação à Covid. E, como eu tinha falado, esse comitê ele tem representantes de todos os centros, né? Ele é presidido por mim, pelo professor Pedro
professora Tereza, que são da Propesc, tem o professor Valdir, né, que é o nosso querido anfitrião, do Centro de Biociência, o professor Ricardo Prudêncio, do Centro de Informática, a professora Edivânia Gomes, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o professor João Henrique, do Centro Acadêmico de Vitória. Isso é importante frisar também que todas as nossas ações envolvem os nossos 3 centros, os campos de Recife, de Vitória e de Caruaru. Vitória é um centro importante na área de saúde, né, tem feito um trabalho extremamente importante no sentido de distribuição de álcool, produção de álcool também, e recentemente aprovou 3 projetos que vão ajudar muito na questão do diagnóstico e das pesquisas relacionadas à Covid-19. Nós temos o professor Rodrigo Lopes, do Centro Acadêmico do Agreste, que é outro centro que tem feito trabalho destacável na questão da produção de EPIs, né, de máscaras. Nós tivemos recentemente uma entrevista com um dos colegas que está à frente disso, o professor Lucas, e ele demonstrou como a produção de máscaras, aquelas máscaras de acrílico, ela tem crescido em Caruaru e tem dado suporte a hospitais e a profissionais de saúde. Temos a professora Sávia Pessoa, que é do Centro de Tecnologia e Geociência, o professor Paulo Campos, do Centro de Ciências Exatas da Natureza, o professor José Luiz Raton, que é do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, a professora Luciana Marques, do Centro de Educação, a professora Carolina Figueiredo, de Artes e Comunicação, Reginaldo Lima Neto, que é do Centro de Ciências da Saúde, Rodrigo Lira, que é do Centro de Ciências Médicas, Alexandre Ronaldo, que é do Centro de Ciências Jurídicas, e a professora Rosa Cortez, que é do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Eu fiz questão de dizer todos eles, porque é um comitê extremamente atuante e, ao mesmo tempo que eu falo o nome deles, eu já agradeço imensamente por todo o apoio que eles têm dado nesse momento tão difícil, e é um momento que exige, de fato, a aprendizagem de uma nova forma de trabalho. Então, eu citei nominalmente e já faço um agradecimento especial a todos eles que têm colaborado. Logo a seguir, nós lançamos um edital de R$1 milhão para apoiar as pesquisas, né, relacionadas à Covid. Tivemos 2 faixas, né, faixa A de 50 mil e faixa B de 20 mil. Aprovamos 16 projetos de 50 mil e 20 projetos de 20 mil. Isso foi extremamente importante porque conseguiu contemplar não somente o campus de Recife, mas também Vitória e Caruaru. E os projetos estão em andamento. E no final do mês eu já aproveito para fazer o convite a todos a prestigiarem o nosso primeiro fórum de pesquisa da UFPE sobre o enfrentamento da Covid-19. E nós estamos organizando, o Comitê Científico da UFPE está organizando esse fórum. Ele vai contar com todos os pesquisadores que têm enviado projetos, têm realizado já projetos de pesquisa, e, finalmente, a gente vai conseguir mostrar para a sociedade o andamento desses projetos, né? Muitos deles, inclusive, já com publicações, eles vão ser apresentados, então vai ser um momento muito importante. E logo a seguir o fórum, nós vamos publicar o nosso primeiro boletim com os resultados dessas ações de pesquisa. Tá? Então, eu fico por aqui, Valdir,